Olá, minhas companheiras e meus companheiros na missão, nessa missão de levar esse Jesus da história, esse Jesus que a gente já conhece, passando pela sua história. Então, no encontro passado, nós vimos que a libertação total que Jesus veio nos trazer, a libertação dos preconceitos, das divisões. O mundo era dividido na época de Jesus e é hoje em, em grupos de pessoas. Por exemplo, nós temos assim, olha, o puro e o impuro, o que tem religião, o que não tem religião, os pecadores e os não pecadores, religião e não religião. E Jesus, aliás, os doentes, os não doentes. E Jesus não olhou nada disso. Ele chamou a todos. Ah, você é prostituta? Vem. Você é ladrão? Vem. Você é de outro partido? Vem. Você é de outra religião? Vem. Então isso chama-se o movimento popular na época de Jesus. E Jesus chamou muita gente. Então eu gostaria de começar hoje com vocês um texto, né? Vocês vão pegar aí na Bíblia de vocês, é o Evangelho segundo Lucas, é o capítulo 12, é o versículo 49. E 49, e ele vai até o 53. Prestem atenção nesse texto aqui. Está nos 3 evangelhos sinóticos. Ou melhor, 2. Está no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. Jesus disse: Eu vim lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que estivesse aceso. Tenho um batismo para receber. E como me angustio até que ele esteja realizado. Vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Não. Eu lhe digo, mas a divisão. Porque, de agora em diante, numa casa com 5 pessoas, 3 estarão divididas contra 2, e 2 contra 3. E ficarão divididos pai contra filho, filho contra o pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e a nora contra a sogra. Espera aí, eu não vim. Olha, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, vim trazer divisão. Como é que se explica isso? Então vamos entender? É a partir da divisão que tem na terra. A partir do momento que você, minha irmã, e você, meu irmão, você assume o projeto deste Jesus que passou aqui pela terra e não teve preconceito com nenhuma pessoa. Nenhuma. Nem preto, nem branco, nem partido político, nem religioso, nem doente, nem ninguém. Quando você faz essa opção por esse Jesus da história, porque Jesus tem muito. Tem o Jesus que só faz milagre, tem Jesus que te dá muito dinheiro, se você acreditar em Jesus você vai ficar rico, e tem Jesus para tudo. Mas esse Jesus, não. Ele falou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer me seguir? Então, tome a sua cruz e siga-me. Agora, é claro que quando você começa a seguir Jesus,
a tua vida melhora. Vence a prosperidade. Porque daí você se torna um novo homem e uma nova mulher. E daí as coisas fluem. Porque quando você anda no caminho do bem, você consegue melhorar a sua vida pessoal. Comprar um carro, comprar uma casa. É uma coisa puxa a outra. Jesus, então, ele andou na contramão da história. Por exemplo, o que aconteceu com Jesus, né? Jesus, ele veio aqui entre nós, então, ele veio combater os males. Por exemplo, ele veio combater as divisões. E com esse combate às divisões, essa orientação, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia nós chamamos as pessoas de imorais, as prostitutas, né? Os pecadores. Na nossa época está dizendo assim, ó, como é que é? A vida, a união entre homem com homem e mulher com mulher. Deus me livre, isso é um pecado. Essas pessoas estão no inferno. Então, é divisão. Ah, garota de programa ou garoto de programa, também está no inferno. Mas Jesus não. Jesus chamou a todos e a todas. É só ler lá o Evangelho bem devagarinho. Vamos lembrar de ontem, o Evangelho de ontem? A mulher que foi pego praticando adultério. Todo mundo conhece o Evangelho, está careca de saber. Segundo a lei de Moisés, tinha que matar. E o que Jesus falou? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando o pessoal perguntava, devemos matar ou não? É o Evangelho segundo João, capítulo 8. Começa lá no versículo. Jesus não respondia nada, começou a escrever com o dedo no chão. O que será que Jesus estava escrevendo? Sabe o que Jesus estava escrevendo? Uma nova lei. A lei do Antigo Testamento era matar. A lei do Novo Testamento é perdoar. Mas não continua pecando. Não peque mais. Essa é a grande libertação que Jesus deu para ela e dá para todos nós, né? E lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 9, vai dizer que Deus escrevia com o dedo na pedra. E quando Jesus está escrevendo com o dedo ali, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Jesus veio unir os pagãos, os hereges que não acreditavam nele e o samaritano. Ele foi ao encontro dessas pessoas. Então, pessoas, era grupo contra outro grupo. Os marginalizados, as mulheres, crianças, doentes, Jesus foi ao encontro. Os cobradores de impostos e publicanos, que ninguém gostava do... Ai, Deus o livre, aquele cara não presta, é cobrador de impostos. Jesus foi ao seu encontro. Está todo no Evangelho. Inclusive, ele chamou o cobrador de impostos para ser seu apóstolo, que é o Mateus. Tudo que estou falando está na Bíblia. Não é eu que estou falando. E ele chamou os pobres, o povo da terra e os pobres sem poder. Todos eles ele chamou para o reino de Deus. E o reino de Deus, o que é? Aonde que está o reino de Deus? Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então o reino de Deus está aqui. Venha a nós. Nós não vamos lá. Ele vem aqui. O reino de Deus. Isso é o movimento popular. Então o movimento popular, Jesus foi chamando pessoas. Foi chamando pessoas. O pessoal foi gostando do seu projeto. E esse projeto fez com que Jesus criasse uma grande multidão ao seu redor. E essa multidão que ele escolheu ao seu redor, ele foi tratando quem são as pessoas que acompanhou Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver na Bíblia aqui, tá?
não dá tempo de ver tudo em 25 minutos, né? Mas vamos ver um pouquinho. As pessoas que estavam com fome, 80% do pessoal passava fome na época, segundo a história do Império Romano roubou tudo. As pessoas estavam doentes. O leproso chegou até Jesus e disse: Senhor, se tu queres, você pode me purificar. Marcos 1:45. Jesus falou: sim, eu quero. E você ficou, o homem ficou purificado. Até tem uma música, né? Senhor, se tu quiseres, cura-me. Aí respondeu: sim, eu quero, Cristo Jesus, ficar curado. Porque esta é a nova lei. Então Jesus veio trazer uma nova lei. Que agora, daqui para frente, não é mais dente por dente, é olho por olho. Não é mais nada disso. Agora é o amor. É só ler o Mateus capítulo 5 inteirinho, com bastante cuidado, que você vai perceber que essa é a nova lei. A tristeza, quem estava triste, quando conhece Jesus, não tem mais tristeza. Porque agora eu tenho Jesus, eu sou alegre. A ignorância. Ai, Jesus tem um ensinamento novo e não como os doutores da lei. Ele ensina como que tem autoridade e não como os doutores da lei. Marcos 1:22. E depois o Marcos 6:2. O abandono. O povo vivia abandonado, como ovelhas sem pastor. E Jesus veio trazer o bem por essas pessoas. É só você olhar lá em Mateus 9:36. Vai anotando aí. A solidão. O povo vivia na solidão, abandonado. Os pobres. Mateus 11, versículo 28. Está lá. Tudo que nós estamos falando está na Bíblia, né? A letra que mata. Marcos 2:23. A letra mata, o amor salva. Então a Bíblia não é o pé da letra. A discriminação. Mateus 9:38. O povo vivia abandonado, discriminado, ninguém, ele não tinha com quem falar. As leis opressoras. Os doutores da lei colocavam 613 leis em cima das pessoas. Enquanto no Antigo Testamento tinha 10, agora 613. 365 proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode. 248 tem que fazer. Jesus falou: não, essa lei não dá. Como é que nós vamos decorar 613 leis? Não dá para viver isso aí. Só 2 leis é mais importante. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é Deus. E depois o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo e a próxima, você paga a sua dívida direitinho. Se você ama o próximo e a próxima, você trata ele bem, trata ela bem. Se você ama o próximo como a ti mesmo, tudo que você quer para você, você quer para o outro. Então, leis opressor. A injustiça. O Evangelho segundo Mateus fala 7 vezes o termo justiça. Nós precisamos de justiça. Porque existe lei, mas nós temos que ser justos para cumprir a lei. Todo mundo começa lá, quem manda nessa lei, né? Enquanto o Evangelho segundo Marcos é 0, não tem nenhuma vez a palavra justiça. Mateus tem 7. Por quê? Marcos não queria justiça? Sim, queria e todo mundo quer. Só que o Mateus é mais específico na sua época, falar de justiça. O medo. Não precisa ter medo, eu estou com vocês. Quem é cristão e cristão tem fé, acredita. Na hora do medo não se agarra, segura na mão de Deus e vai. Os males da natureza é as tempestades, é o tornado, chuva de granizo,
Todas essas coisas já aconteciam naquela época. O mar estava cheio de tempestade e Jesus estava dormindo, acordaram Jesus com medo. Marcos 8, 26. O sofrimento. Mateus 8, 17. Jesus liberta do sofrimento, do pecado, da morte, e o demônio Jesus expulsa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então Jesus andou na contramão da história. E nessa contramão, ele juntou um grande movimento. Todo o povo foi atrás dele, diz o Evangelho. E os doutores da lei e o Império Romano, vamos acabar com ele, senão ele vai levar o povo tudo para o lado dele. E cadê o nosso privilégio? Porque às vezes, pessoal, quando a gente trabalha numa igreja, a gente tem privilégio. Em casa, tem emprego para toda a vida, não é mesmo? Casa, comida, tá lá, tem tudo na sua mão. Mas quando você fica desempregado, aí você vê que não é assim, né? Então, quer dizer, o grande povo faminto, povo chamado de pecador, povo idiota, povo maldito. Não é eu que estou falando, não, está tudo na Bíblia. Esse povinho maldito que não entende nada, vai todo mundo atrás de Jesus. Evangelho segundo João. Certo? Olha lá. Esse povo não presta. É igual Jesus, a mesma coisa também não presta. É ladrão. É subversivo. É comilão. Então, pessoal, agora nós já estamos passando aqui Vamos ler o texto agora de tudo isso que eu falei. É o Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Diz assim, olha. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhe disse: venham, só vocês, a um lugar deserto, para que descanse um pouco, porque eram tantos que vinham à procura. Eles não tinham nem tempo de comer. E foram de barca a um lugar deserto, afastado. No entanto, muitos viram partir, e sabendo disso, foram até lá a pé, vindo de todas as cidades, e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão, porque era como ovelha sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Como se estivesse ficando tarde, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: o lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede-os para que vão aos vilarejos vizinhos e compre para si o que comer. Jesus respondeu: vocês é que têm que lhe dar de comer. E eles disseram: devemos comprar pão para lhe dar de comer? O dinheiro de 200 dias de trabalho. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles vão ver. Eles informaram a Jesus: 5 e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que fizesse todos acomodarem na grama, sentados em grupos. E sentaram-se em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus o levou para o céu, abençoou os pães e entregou a seus discípulos para que servisse a eles.
e repartiram entre todos também os 2 peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram 12 cestos com a sobra dos pães que sobraram. Ora, o que comeram os pães eram mais ou menos 5.000 homens, não contando as mulheres e as crianças. Aqui, pessoal, está a chave. Os apóstolos estavam tão cansados que não tinha tempo para nada. Vamos para o lugar deserto. Lá, atravessaram o mar da Galileia. Eu conheço lá o mar da Galileia. Ele tem 8 quilômetros de largura por 16 de comprimento. E quando o pessoal viu Jesus indo, foram correndo de todas as cidades. É o que eu acabei de ler aqui, né? E chegou lá antes deles. Olha só. Foram lá. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão que estava como ovelha que não tinha pastor. Olha que bela, que coisa. Grande multidão. Aqui está um movimento popular. Todo mundo andando atrás de Jesus. Pessoal, falar, manda esse povo embora, porque aqui não tem o que comer. O que Jesus falou? Vocês mesmos têm que dar de comer. Mas nós vamos trabalhar 200 dias. Nós não temos dinheiro. Jesus, vê se alguém tem alguma coisa para comer. Vamos ver. Eles foram e encontraram, né? Você vai lá e vê. Eles foram, tem 5 pães e 2 peixes. Ok. Então manda o povo sentar na grama em grupos. Eles sentaram. Jesus pegou o pão e rezou e orou e mandou eles entregar. Eles entregaram. Todo mundo comeu e ficou satisfeito e sobrou 10 e mais 2, 12 cestos. Pessoal, aonde que está o milagre aqui? A turma fala o milagre dos pães. Onde está o milagre? Vamos ver? Vocês têm que dar de comer. O que é isso? Responsabilidade. É o primeiro ensinamento. Não vamos jogar a culpa para os outros, não. Quantos pães tem? Vamos ver. Olhar a realidade. 3. Organizar o pessoal em grupo na grama. 4. Jesus pegou o pão e mandou partir. Partilha. 5. Encheram 12 cestos. Quer dizer, não desperdiçar nada. Vamos recapitular? Dar vocês mesmos de comer. Responsabilidade. Vai ver se tem pão ou não. Tinha pão. 5 pães e 2 peixes. 2. É olhar a realidade. Terceiro, né? Terceiro, organizar o pessoal em grupo. Ninguém faz nada sozinho. 4, partilhar. E último, guardar tudo que sobrou. Ensinar o povo a viver. Então, o que Jesus ensinou aqui? 5 ensinamentos. Agora já está chegando no final. Depois nós aprofunda mais no outro texto. Tá bom? Então, pessoal, você começa a conhecer esse Jesus da história. Você começa a amar mais a Jesus ainda. Você vive um novo homem e uma nova mulher. Então, movimento popular na época de Jesus. No próximo encontro, nós vamos ver quem são os movimentos. Não era só ele. Ele era um dos movimentos. Muito bem? Então, meus amigos e minhas amigas, companheiras e companheiras da missão, vamos ficando por aqui hoje, né? Pega esse vídeo aqui, participe, manda para todo mundo. E pede para o pessoal se inscrever no nosso canal. E quanto mais gente se inscrever, mais o canal vai manter no ar para nós evangelizar. Aqui ninguém ganha nada de dinheiro, não. Nós estamos ganhando pessoas para Jesus. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.